Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também receber as minhas orações. Eu oro diariamente por todos aqueles que estão inscritos no canal. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Qual o seu grau de confiança em Deus? Você tem confiado realmente em Deus? Você é aquela pessoa com uma confiança que não se abala? Ou sua confiança em momentos de muita aflição não é a mesma? Perguntas um pouco estranhas, não é verdade? Mas por que estou fazendo essas perguntas para vocês? Porque muitas pessoas que dizem confiar em Deus, em momentos em que são colocados à prova, não conseguem permanecer firmes em sua confiança. Quero mostrar para vocês a história do homem chamado Daniel. Homem que foi levado cativo para a Babilônia, mas se destacou em meio a um povo em que ele era escravo. O rei Dário resolveu dividir o seu reino em províncias, e ele estava nomeando altos funcionários para cada um deles, para cada uma das províncias. E Daniel foi um dos escolhidos, porque ele se destacava nas coisas que ele fazia. Daniel, capítulo 6, versículos 2 e 3. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Daniel, mesmo estando cativo, se destacava entre aqueles que o rei colocou para administrar suas províncias. Mas por que ele se destacava? Por que ele se destacou? Porque ele era um homem que buscava em Deus e confiava nele. Ele era um homem que fazia as coisas se baseando em Deus. Afinal, esse homem orava 3 vezes por dia. Ele separava tempo, ele parava tudo para orar para Deus 3 vezes por dia. Fiquei pensando, tem pessoas que não oram nem uma vez ao dia, quanto mais 3 vezes ao dia. Então por que Daniel era diferente? Porque ele era um homem que se destacava. Porque Daniel, quando orava, ele estava separando tempo para Deus. Deus olha esse tipo de coisa nas pessoas. Ele estava separando tempo do seu dia para poder buscar o verdadeiro abençoador, aquele que podia mudar a sua história em meio a um cativeiro. Daniel, quando se destacou, causou inveja nos outros administradores, que se propuseram a buscar uma falha neste homem. Mas como ele não demonstrava falhas, eles simplesmente resolveram tramar algo contra ele, mas atacando as leis de Deus, justamente em quem eles queriam tocar. Esses homens sabiam que Daniel separava tempo para buscar o Deus dele, como eles falavam, porque eles não adoravam ao Deus de Daniel. Vejam a armação que eles tentaram fazer contra Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Esses homens tramaram contra Daniel, e o rei, sem saber o motivo pelo qual foi feito esse pedido, ele decretou que assim fosse feito. Daniel ficou sabendo e poderia simplesmente acatar as ordens do rei. Afinal, isso era um decreto do rei e ele já estava se destacando. Então, para que desobedecer o rei e correr o risco de ser lançado em uma cova cheia de leões? Ele poderia ter feito isso, não poderia? Mas vejam a atitude deste homem em meio a uma situação bem complicada. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém.
orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Ele não deixou de confiar em Deus. E um detalhe curioso, ele foi orar ainda com as janelas abertas. Ele não poderia ir orar e simplesmente fechar as janelas para que ninguém visse? Ele não poderia ter feito isso? Mas quando uma pessoa confia em Deus, ela não se esconde. Ela se mostra em total confiança. Daniel mostrou aqui sua confiança em orar e desobedecer às ordens do rei. E ele quis mostrar para aqueles homens que a confiança que ele tinha em Deus não seria um decreto qualquer que faria ele mudar isso. Agora, pergunto a vocês, o que vocês fariam no lugar de Daniel? Iriam orar ou obedecer o decreto do rei? Muitos vão até dizer que iriam orar, mas na hora mesmo da situação é que muitos iriam dar no pé. Daniel estava com um cargo de liderança e como escravo estava se destacando. Ele poderia ou não poderia obedecer ao decreto que os homens armaram contra ele? Mas ele não obedeceu. Ele não obedeceu e, além disso, esse homem que foi colocado à prova mostrou o grau de confiança dele em Deus. Quantos não dizem confiar em Deus e na hora que o negócio começa a apertar, fogem da situação ou até começam a murmurar, reclamando da vida e até de Deus? Quantos não fazem isso? Davi também era um homem que confiava plenamente em Deus e provou isso mais de uma vez em várias guerras. Eu peguei somente um versículo de um dos salmos de Davi, só para vocês perceberem o grau de confiança desse homem em Deus. Salmos capítulo 20, versículo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Essa é a confiança que devemos ter. O problema é que as pessoas olham para o problema e não para o tamanho do Deus que tem, e acabam deixando de lado a confiança. Acabam se amedrontando com as situações. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Sabe por quê? Porque se a gente olhar com os nossos olhos naturais, as circunstâncias nos abalam e fazem a nossa confiança se abalar também. Mas quando entregamos nas mãos do Senhor, nós não temos que olhar com os nossos olhos. Temos que somente confiar e deixar Deus agir. Deixar Ele ser aquele que nos firma na rocha. Quando entregamos nas mãos do Senhor e descansamos, a nossa confiança fica inabalável. Temos uma confiança em que homens e mulheres não entendem. A confiança que Daniel tinha, que ao invés de se esconder, ele quis mostrar para aqueles homens em quem estava a confiança dele. Assim nós temos que agir. Assim nós temos que ser. A nossa confiança não pode ser aquela que só aparece quando tudo vai bem. Aí eu confio. Aí eu tenho a maior confiança em Deus. Mas na hora da dificuldade ela se perde. Ou você confia ou não confia em Deus. Aprenda uma coisa e coloque no seu coração. Deus sempre está pronto. Ele nunca falha. Quando colocamos a nossa confiança nele, as coisas dão certo e vão adiante. Mas quando as circunstâncias fazem você desconfiar, a sua fé fica abalada e pode fazer a sua derrota chegar mais rápido do que você espera. Não seja crente só em momentos bons. Seja crente em todos os momentos da sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que linda mensagem, que linda palavra o Senhor nos deu. Temos sim que confiar plenamente no Senhor, colocar toda a nossa confiança em Ti e não deixar nada nos abalar. Muitos dizem confiar no Senhor, mas quando os problemas chegam, essa pessoa desmorona. Essa pessoa logo começa a reclamar, a murmurar e a dizer: por que o Deus não está fazendo nada por mim? O Deus a quem eu sirvo? Isso não é confiar em Deus, Senhor, nós sabemos disso. Que a nossa confiança seja como a confiança de Daniel, como a confiança de Davi, homens que verdadeiramente
colocavam nas suas mãos e confiavam, descansavam. Pai, que a nossa confiança também seja assim. Nós te pedimos isso, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais confiantes em Ti, a permanecermos firmes na Tua presença. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam também ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.